Fala aí, meus respeitáveis gladiadores. Tudo bem, meu povo? Vou falar dessa vitória sofrida, apertada e suada do Barcelona, mais uma, 1-0 sobre o Atlético Clube de Bilbao, que dá ao Barcelona uma grande vantagem de chegar ao Clássico para empatar, para manter 9 pontos. Se perder e ficar a 6, ainda tem dois jogos, né, de vantagem ao Real Madrid. E se vencer, praticamente sentencia o Campeonato Espanhol. E aqui eu vou falar de algumas coisas que eu acho que são muito importantes. A reação do Rafinha na ponta direita, como ele tem sido importante desde que o Dembélé se machucou, e a boa reação de todo mundo à denúncia que foi apresentada contra o Barcelona pela promotoria aqui da Espanha. Porque se anular um gol aos 43 do segundo tempo no estádio de San Mamés por uma falta anterior de um toque na mão que não sabe se foi ou não, acho que quer dizer que os árbitros não deixaram isso interferir na cabeça deles e também nos jogadores do Barcelona. Começando do começo, começando falando do jogo, eu achei estranha a intenção do Xavi de começar com 4-3-3, com Ferran e com Rafinha, e com dois laterais de saída, né? Porque seria normal que jogasse o Baldé, porque quando o adversário vem buscar o Barcelona, normalmente ele coloca o Baldé, porque aí o lateral vai ter campo para correr. Quando o adversário vai se fechar mais, muitas vezes joga o Jordi Alba, porque ele constrói melhor do que o Baldé. Mas do outro lado eu esperava que jogasse o Christensen na lateral e o Marcos Alonso de zagueiro junto do Christensen. Começa o Sérgio Roberto, porque a saída de bola do Barcelona era pela lateral. Tem 2 ou 3 boas arrancadas do Sérgio Roberto por ali. Ele é bem protegido pelo Condé, que fez um bom jogo na direita. Mas o jogo do Barcelona com a bola no primeiro tempo é muito ruim. Por mais que tenha feito gol, que o Lewandowski tenha perdido uma chance muito clara, Lewandowski vai ser um capítulo à parte aqui hoje também. E ainda tenha tido uma arrancada do Sérgio Roberto que o Ferran finalizou para fora. O jogo do Barcelona com a bola é ruim. É um Barça que se destaca muito mais pela entrega, pela aplicação do que pela inspiração, né? Esse time é muito entregue, esse time é muito aplicado, esse time faz as coisas certinhas, mas não é um time muito inspirado, especialmente na ausência do Pedri. Eu acho que com essa ausência do Pedri desde o jogo do Manchester United, as pessoas estão percebendo a falta que ele faz. Para o Barcelona controlar, para o Barcelona ditar ritmo, para o Barcelona ser mais criativo, ter mais infiltração na área, e sem ele o time sente demais. No segundo tempo, eu acho que melhora a saída de bola do Barcelona e aí cresce demais o Gavi. O Gavi do segundo tempo é espetacular. É um jogador de muita luta e às vezes parece que é só isso, né? Hoje ele colocou a cabeça na bola, em bola rasteira 2 vezes. Inclusive foi marcado o jogo perigoso porque é perigoso para ele. Então o árbitro também tem que apitar quando o jogador está fazendo algo que é perigoso para ele próprio. Mas é um jogador de muita boa orientação corporal, como que vira, como que gira, como conduz a bola bem. No segundo tempo, ainda, depois de uma dessas arrancadas, dá um passe rasante para o Baldé na esquerda, que ele se enrola, não consegue finalizar, que é muito bom. E aí o Barcelona tem o segundo tempo controlado e algo que eu não gosto do Barcelona nessa temporada em geral, que é quando ele controla, ele prefere jogar lento para se arriscar pouco, só que do jogar lento, ele vai deixando o adversário vivo, 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 até o adversário renascer. E foi o que aconteceu com o Atlético Clube, né? O Barcelona tinha o segundo tempo na mão, conseguia ter boas saídas de bola, conseguia ter campo para atacar, mas não tinha tanta fome para atacar. Claro que também não queria perder muita bola e dar um recontra-ataque para o Atlético Clube, mas não matava o jogo, não tinha ímpeto de matar o jogo. E isso foi deixando o jogo longo, longo, longo e a qualquer momento o Atlético podia reagir. Tem uma mudança que a priori é boa, que é a saída do Ferran e a entrada do Kessié, e também a saída do Sérgio Roberto para entrar o Marcos Alonso, mas que as duas são problemáticas. O Ferran não jogou nada, então era normal que saísse. O problema é que entra o Kessié para jogar de costas como volante, e aí eu acho que vocês viram o pessoal que fica falando que o Kessié tinha que jogar no lugar do Busquets, o trabalho que o Kessié tem para dominar uma bola. Ele é muito melhor quando recebe de frente, quando recebe de lado, muito mais como um meia do que como um volante. Ele não pode ser um 5. E quando recebeu na posição de volante, perdeu a bola que o Iñaki Williams, se eu não estou enganado, ou é o... acho que é o Iñaki Williams, chuta na trave, que o Christensen desvia. E outra coisa, tira o Gavi do lugar dele, né? O Gavi estava jogando ali como um volante pela direita, como um meia pela direita. Quando ele vai jogar de ponta esquerda, tira o Gavi dali. Então o Barcelona para de ter as arrancadas que o Gavi estava tendo naquele setor. Começa a perder bola e devolve o Atlético Clube ao jogo. E a outra é o Sérgio Roberto. Cansado, amarelado, era normal que ele saísse para entrar o Marcos Alonso. Mas a lentidão do Marcos Alonso no lance do gol anulado é impressionante, né? É impressionante o tanto que o Marcos Alonso sai na frente do Iñaki Williams aos 43 do segundo tempo, depois do Iñaki correr o jogo inteiro e chega 6 metros depois. Não dá para você ter um planejamento tático de jogar com a defesa alta com um jogador tão lento como é o Marcos Alonso quando entra por ali, compromete demais. Enfim,
apesar desses percalços e dessas mudanças que pareciam boas, mas que não saíram boas, acho que as mudanças pioraram o Barcelona, mas tinham que ser feitas. Então, nem acho que é erro do Xavi, acho que simplesmente não funcionou. O Barcelona conseguiu vencer. Capítulos à parte de Rafinha, Lewandowski e arbitragem. Rafinha, quando começou a jogar bem, porque antes ele era mais de altos e baixos, mas quando o Dembélé se machucou e que ele começa a fazer mais gols, começa a aparecer mais, eu ainda estava achando o Rafinha muito inconstante nos jogos. Às vezes ele aparecia no gol e todo o resto do jogo dele era só regular. Ainda muitas perdas de bola, pouca sequência nas jogadas. Já alguns jogos eu tenho percebido o Rafinha com melhor sequência, com melhor domínio, com menos perdas, com mais confiança também para driblar, oferecendo mais do que simplesmente a jogada que entra para a estatística, o gol ou a assistência. E ainda assim, só o que entra para a estatística dele está muito bom. Desde que o Dembélé se machucou, foram 10 jogos, 5 gols, 2 assistências, sendo que um desses jogos ele não foi titular, né? Contra o Almeria ele entrou só no segundo tempo. Então, em 9 jogos como titular, 5 gols, 2 assistências, 3 gols da vitória. Contra o Betis é 2-1, ele faz o gol que abre a lata, ele faz o primeiro, depois o Lewandowski que faz o segundo, faz o gol da vitória contra o Valência e faz o gol da vitória contra o Atlético Clube. Já tinha feito um outro gol da vitória na partida contra o Osasuna, naquele 2-1 que o Leva foi expulso. Então o Rafinha nesse campeonato espanhol deu 4 vitórias para o Barcelona. É um jogador que está fazendo a diferença. Um jogador que faz a diferença para o Barcelona efetivamente. Um dos outros gols que ele fez nesse período da ausência do Dembélé foi contra o Manchester United, que ele também deu uma assistência. Então, nesse jogo, ele ainda evitou uma derrota do Barcelona. É um jogador que, apesar dos altos e baixos, eu acho que é normal numa temporada de adaptação. Teve alguns jogos bastante ruins dele, mas em outros jogos ele consegue muito bem e eu acho que vai terminar a temporada melhor do que começou. Começou com uma grande expectativa, mas com poucos resultados, e termina com um jogador sem tanto holofote, sem tanta coisa em cima dele, mas dando muito bons resultados, dando muito bom desempenho, números, estatísticas e efetivamente pontos para o Barcelona. Um atacante que te dê 4 vitórias, né, pura e simples, os seus gols foram gols da vitória em 4 jogos, é bastante coisa. Então, palmas para o Rafinha. Podem comentar com palminhas aí. Outra coisa, Lewandowski, muito mal, né? Muito mal. Lewandowski acho que lutou bem, segurou algumas bolas, puxou marcação, tentou de tudo até o final. Acho que puxa muito bem os companheiros para cima, aplaudindo e às vezes recriminando também. Mas o lance do primeiro tempo é um domínio tão fácil que ele tem que fazer no passe do De Jong para finalizar. Ele adianta demais a bola. E no segundo tempo também uma cabeçada para fora, fora algumas bolas que vão para ele no pivô e que bate e volta como se fosse uma parede. Então teve desacertado o Leva, que desde a Copa do Mundo está também altos e baixos. Acho que antes da Copa era praticamente uma garantia de gols e depois nem conferi os números dele. O tablet está longe, se não conferir ao vivaço com vocês. Mas os números do Lewandowski estão bastante ruins pós-Copa, né? Estão bastante de idas e vindas também. Vamos ver, ficou 2 semanas fora, podia estar um pouco sem ritmo e tal, contra o Real Madrid. Pode ser completamente diferente. E para finalizar, capítulo arbitragem. Todo jogo que o Barcelona for fazer, especialmente fora de casa, vai ter uma grande pressão, uma grande revolta. É normal. Isso acontece quando você mancha a sua reputação. A reputação do Barcelona nesse momento está em xeque. E claro que todo adversário vai considerar que ela está manchada até que se resolva tudo isso. Enquanto o Barcelona não provar, e talvez mesmo depois, se conseguir provar que é inocente disso tudo, vai ter gente que não vai acreditar. Então, jogaram notas falsas dentro de campo, escrito máfia e tal. Agora, que o árbitro, que o VAR chame o árbitro para ver uma jogada que ele não viu aos 43 do segundo tempo e anule um gol, é realmente que mostra, primeiro, que os jogadores do Barcelona não estavam pensando nisso e depois que o árbitro também não deixou que todo esse ambiente infectasse o seu jogo. Sobre o lance tecnicamente, é mesmo para anular. Existem algumas orientações sobre mãos, pelo menos até onde eu me lembro, porque isso muda toda hora. Se um jogador toca na bola logo antes de chutar e fazer o gol, se ele toca na bola e ele faz o gol, você tem que marcar a mão sim ou sim. Mesmo que estivesse no corpo, mesmo que só resbale, mesmo que não desvie, tocou na mão, chutou, fez o gol, é mão. Se dentro da área, o cara está com a mão no corpo, por exemplo, toca na mão e sobra para um outro companheiro, não é marcável. Não é marcável. Todos os outros lances entra o lance interpretativo. Então, esse do Muniain, por exemplo, ele vai na disputa, a bola toca no antebraço dele, depois toca no ombro também, e sai o passe para o gol. Então, o VAR só pode chamar se o árbitro não vir o lance, então ele não viu que foi mão.
Se é uma trombada, se ele empurra um jogador do Barcelona, ele vê aquilo e depois sai um gol, ele já interpretou. O VAR não pode chamar ele para interpretar um lance que ele já viu. O que acontece é que no Brasil o VAR chama toda hora porque os árbitros fingem que não viram toda hora para ter chance do VAR reapitar o jogo. Mas aqui, se fosse um lance interpretativo, puro e simples, que ele tivesse interpretado que não houve falta, era gol e ponto final. Como ele não viu o toque de mão, está correto o vídeo, a vídeo-arbitragem de chamar ele para identificar. Você acha que isso aqui é um toque de mão que modificou a jogada, que fez com que a jogada fosse faltosa e irregular? Ele acha que sim, eu também considero assim. Então, foi uma falta bem marcada, com uma boa chamada do VAR. É isso, meu povo. Semana que vem tem Real Madrid, é uma grande semana. Vou fazer nessa segunda-feira de manhã já vídeo para vocês com os jogos que eu vi. Nem lembro quais foram. Vi Arsenal, vi o Chelsea, vi o Manchester City, vi o Real Madrid. O que mais que eu vi? Vi mais jogos. Mas enfim, vi uns 4 ou 5 jogos. Vi o PSG. PSG nem sei se eu vou citar, porque já era. Mas vi uns 4 ou 5 jogos que eu vou fazer vídeo para vocês amanhã de manhã. Terça de manhã tem falando dos palpites para os jogos da Champions. Semana passada foram 2 certos, 2 errados. Estamos mais ou menos numa média ainda positiva, né? De mais acertos que erros. E depois análises também do jogo do Real Madrid, do jogo do Manchester City, que acho que são os que eu vou ver com mais atenção nessa semana. Então, se vocês puderem curtir isso daqui, se inscrever para vocês não perderem o próximo vídeo, eu agradeço bastante. Uma boa semana para vocês, juízo, porque já está na hora de ter juízo, e até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.